A paz do Senhor para todos, aqui os fala o pastor Alexandre Gonçalves com mais uma pequena reflexão da paz de Deus para sua vida. Por favor, se vocês nos assistem esse canal, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal para que outras vidas venham ser abençoadas. Está lendo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 8, que diz assim: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Louvado seja Deus. A Bíblia, aleluia, no livro de Êxodo, ela narra a história do povo de Israel que se encontrava durante 400 anos escravizado por Faraó. A Bíblia diz, aleluia, que esse povo escravizado era um povo que pertencia, aleluia, à descendência de Abraão. Aleluia, e diz a Bíblia que esse povo, que fazia parte da descendência de Abraão, começou a orar e a buscar ao Senhor. E Deus, no alto céu, viu e ouviu o gemido daquele povo. E Deus desceu, aleluia, a palestrar com Moisés. Moisés era aquele homem que foi criado no palácio, como egípcio, porém fazia parte, aleluia, do povo hebreu. E a Bíblia diz que quando Moisés, aleluia, está no deserto, no Monte Horebe, apacentando o gado, ele tem uma visão acerca de aleluia, de uma sarça que se ardia, mas não se consumia. E Moisés se aproxima para ver aquela sarça. E ele ouve uma voz que dizia: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Aleluia. E logo a seguir, Deus se revela dizendo: Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E tenho visto, aleluia, atentamente a aflição do meu povo e ouvido o seu gemido. Por isso desci, a fim de livrar o meu povo. Interessante que antes de Deus se falar, antes de Deus se revelar, antes de Deus falar, aleluia, o porquê e a razão, aleluia, de estar, aleluia, naquele lugar e de querer falar com Moisés, Deus fala para Moisés tirar a sandália dos seus pés. O lugar só se torna santo quando Jesus está presente. O lugar só se torna, aleluia, sagrado quando a presença de Deus está presente. O fato é que Moisés teve que tirar as sandálias dos seus pés. As sandálias dos pés que ele carregava, que protegia seus pés das pedras, do calor daquele deserto. Aleluia! Mas na presença do Senhor, aquelas sandálias tinham que ser tiradas. Deus poderia falar com Moisés até mesmo com as sandálias. Mas Deus queria falar algo muito mais profundo do que simplesmente as sandálias dos pés que ele estava carregando. Deus estava querendo dizer para ele que era necessário ter humildade e reverência à sua santidade. Que o Deus que estava falando com ele era um Deus totalmente santo e separado. E se revelou através de uma sarça que ardia, mas não se consumia. É um fogo, aleluia, que arde, mas que nunca se consome. Que continua ardendo e que arder no coração de cada ser humano que recebe Jesus como Salvador. Louvado seja Deus. É impossível ao ser humano receber Jesus e ouvir a sua voz se ele tiver com prepotência, com arrogância, com orgulho e com vaidade. É necessário se despir de toda prepotência, de toda vaidade, de todo orgulho. Calçar as sandálias da humildade e reconhecer que Deus é o soberano, Ele é o nosso Criador e único Senhor. Jesus é aquele que nos chama para uma nova vida. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O fato é que tem muitas pessoas, aleluia, carregando fardos pesados, aleluia, com a vida totalmente amarrada, com a vida totalmente destruída, mas ainda assim se recusam a ir até Cristo, nosso Senhor. Se recusam a colocar diante do Senhor aquilo que lhes aflige, aquilo que incomoda, aquilo que lhes preocupa. Preferem carregar seu fardo sozinhos, preferem bater a cara contra a parede, socar murrar ponta de faca. Louvado seja Deus. E suas vidas cada dia mais ficam atribuladas, ficam perturbadas e o pior, murmuram contra Deus, dizendo que Deus é o culpado do seu sofrimento. Na Bíblia diz que de que se queixa o homem, mas sim dos seus próprios pecados. Cada um é responsável por tudo que está vivenciando. Cada pessoa planta pecado, planta vento e colhe maldição, colhe tempestade para a sua vida. Não há pecado que não tenha consequência.
A pessoa que fuma, logo logo terá um câncer no seu pulmão. Logo logo, aleluia, vai causar algum mal o vício que você carrega. Quem sabe você é uma pessoa que vive na prostituição, você pode pegar uma AIDS, uma sífilis. Quem sabe você é uma pessoa que vive na mentira, você vai acabar sendo enrolado, encontrar uma pessoa que vai querer tirar a tua vida. Quem sabe você é uma pessoa que vive no engano. Em breve, alguém vai querer fazer justiça com a sua vida. Tudo que você planta, você vai colher. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, vai colher o bem. Quem planta com Cristo recebe a vida eterna e recebe, aleluia, a presença do Espírito Santo. Portanto, se você tem plantado uma vida sem fé, uma vida sem esperança, entregue tua vida para Cristo. Receba Jesus como teu único e suficiente Salvador. E receba de Deus, aleluia, suas promessas, que são verdadeiras e são eternas. Que Deus abençoe rica e abundantemente. E até a próxima.